Lucas. Deixa eu mandar o convite para todos de novo. Voltamos. O inimigo tentou nos derrubar, mas estamos aqui firme e forte. Em nome de Jesus, aleluia. Viu quando a pessoa pentecostal de família? É de família. Vê que o manto tá no sangue, que o azeite tá no sangue, cara. Vamos ver se agora vai fluir tudo legal. Quem for entrando, por gentileza, vai informando se o áudio tá bacana, se tá dando pra escutar direitinho, se tá dando pra poder ver direitinho, por favor. A gente vai iniciar nossa live de hoje do ManaCast. Quem tava com saudade da nossa live, quem tava com saudade do nosso bate-papo com as manas diferentes. Agora a gente vai transmitir tudo pelo YouTube. Profetizando, né? Amém. Profetizando, né? Amém. Profetizando. Seja bem-vinda, Ed, de novo. Boa tarde, mana. Boa tarde, Ana. Gente, Ana é uma fotógrafa maravilhosa que eu também pretendo trazer aqui pro ManaCast. Lilian, obrigada, amiga, pelo feedback. Tava precisando, tá tudo ótimo. Sejam muito bem-vindas. E o ManaCast está de volta com força total na graça de Deus. Toda semana a gente vai ter uma live aqui com uma maravilhosa. E vocês vão poder acompanhar também nas redes sociais, no YouTube. Se você ainda não me segue no YouTube, joga lá Ivy Gonçalves. Eu vou deixar o link depois, que todas as lives da gente do ManaCast vai estar lá no YouTube. Vamos voltar com tudo pro Spotify. Não vou guardar o segredo, porque eu não sou baú. Então a gente tá de volta no Spotify. É a vitória do povo de Deus, tá bom, meus irmãos? Dá glória aí. Ô, glória. E hoje eu tô com a Lohane. Quem não conhece a Lohane? Prazer. Ela é minha prima. Dá pra sentir a unção, né? Dá pra sentir a unção, ela é minha prima. E hoje eu quero entrevistar ela aqui, a mostrar um pouco do trabalho dela. Ai, ô, Glória, recebe, ó, mano. Vou pegar o pandeiro ali. Não pega o pandeiro, não. Eu vou entrar aqui no mistério. E Lohane, ela é uma menina com um ministério muito bacana, que eu admiro e respeito muito. E hoje eu quero que vocês conheçam ela também. Então já aproveita, entra aqui nos convidados, aqui nos participantes, tá o perfil dela, já segue ela. Vai lá, comenta nos vídeos dela. Envia pra uma pessoa que está oprimida precisando de libertação. Pra poder você contribuir com o ministério dela e abençoar outras vidas. Porque a gente pode ser um canal de bênção na vida de alguém. Então, Lohane, se apresenta para os nossos irmãos aqui. Aleluia. Oi, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Lohane. Como a minha prima falou, eu tenho um ministério na música, que é uma área que eu gosto bastante de atuar, de aprender mais. Cada hora é uma coisa nova que eu quero aprender. E tenho levado isso pra minha vida, no meu dia a dia. Todo dia eu pego ali um pouquinho no violão, toca, cantando, que às vezes até eu enjoo da minha voz, tanto me ouvir, de tanto cantar. Mas é algo que eu gosto, né, e que eu gosto de estar sempre no meu dia a dia ali, louvando ao Senhor, né, principalmente, evoluindo. E eu espero que o Senhor me capacite cada dia mais para eu continuar adorando a Ele. Amém. E como foi que você descobriu que você gostava de música, de louvar? Qual foi o seu primeiro contato assim? Olha, nos ministérios que a gente passou, né, nas igrejas que a gente esteve, sempre esteve ali presente no grupo mesmo das crianças, a gente cantando, né, mas pra mim, na minha cabeça, sempre quis ser jogadora. Então eu levava como um hobby, né, mas foi entrando na minha vida assim de uma forma tão intensa que eu descobri que era aquilo que eu queria, né. Então eu comecei assim com alguns instrumentos. Eu me apaixonei primeiro por bateria. Sério? Por bateria. Aí eu fiz um pouco de aula, mas quando eu comecei, aí o professor teve que trabalhar, teve que fazer as coisas e não deu pra eu continuar. Mas a primeira coisa foi bateria, até mesmo por influência de um primo meu, que ele é baterista, então eu fui, né, começar a aprender. Mas não levei pra frente, né? Mas depois disso, por influência de outro parente meu, você vê que a família da gente. É da família. Por outra influência de outro parente meu, eu fui aprendendo a tocar violino. Que legal! Eu não sabia disso. Eu tenho violino até hoje, mas não me peço pra tocar, que eu não vou lembrar. Eu tinha menos de 10 anos quando eu fui aprender a tocar violino.
né? Aí eu ia em outras igrejas, tocava em orquestra, né? Era bem legal. Mas aí teve uma hora que eu parei com o violino também, né? E aí nisso a gente foi para uma outra igreja, no qual eu já fazia parte das crianças das que estavam ali no Ministério Infantil, né? E sempre quando tinha congresso, essas coisas, eu cantava junto com as outras, mas levando aquilo como um hobby, como algo, né, à parte. Então, até que um dia o pastor anunciou que teria aulas de violão. Ah, que bacana. Na igreja. Só que calma que ainda não chegamos, ainda não é essa parte. Deu ruim depois, porque a gente foi pra aprender o violão, um irmão me deu um violão, né, e pra eu poder ter aulas, só que acabou que não teve aula, né, aí não teve, eu acho que teve problema com o professor que eles iam contratar, não lembro. Só que o que eu fiz? Eu não podia parar, eu tava com o violão em mãos, né? Eu tinha ganhado o violão, então eu fui tentando pegar ele sozinha em casa, assistindo uns vídeos ou outro, indo tal, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, até que eu tava conseguindo tocar violão. Teve uma vez que a primeira vez que eu fui tocar violão na igreja, né? E eu lembro até a música, que foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão, foi Em Teus Braços. Outra pra gente chorar na igreja. Essa pra chorar, cair no chão. Senhor, estou aqui. E que é uma música muito bonita mesmo, de verdade. E eu fui tocar essa música na igreja, eu fui tocar e cantar, errando tudo, porque eu só treinava com o violão olhando pra ele. Na hora de cantar, tinha que olhar, tá com o microfone aqui, eu tava errando todas as notas, mas foi. Deus abençoa, Deus abençoa. Aí, nisso, eu fui continuar aprendendo violão, tanto que é o instrumento que eu mais tenho intimidade, que eu mais sei tocar, que eu evoluí melhor, foi no violão. Né? E isso até como um incentivo, né, para quem está aqui assistindo e tem interesse de aprender algum instrumento, né, para não desistir, né, mediante as dificuldades, porque você vê, eu ia fazer aula, eu podia ter desanimado ali e falei, devolver o violão e acabou, mas não, eu fui tentar aprender, seguir em frente. E você sempre esteve aberta a tentar de novo, né, porque você começou a bateria, deu um problema, aí você tentou no violino. E eu fui, né, uma hora ia dar certo. Isso aí é perseverança. Então eu fui, né, continuando no violão, é um instrumento que eu toco até hoje, né, toco na igreja, enfim. Aí, um tempo depois, eu fui para uma outra igreja, que foi quando eu comecei a desenvolver mais o canto, né, que foi uma experiência muito boa, porque a líder do Ministério de Louvor deu muitas oportunidades, me ensinou muitas coisas, né? Eu sou grata a ela até hoje. E nisso eu comecei a desenvolver o canto e tá ali cantando mesmo. Aí já é uma outra área, né? De você preparar repertório, ver se aquela música tá boa pro teu tom, saber o teu timbre de voz, conhecer. Então foi ali que eu comecei a querer desenvolver mais as técnicas do canto. Né? Qual foi mais difícil pra você? Trabalhar o canto ou trabalhar nos instrumentos? Olha, eu acho que trabalhar o canto, porque o canto você nunca tá satisfeito, né? Você sempre põe defeito. Deixa quieto. Deixa abaixo que o canto até porque é algo que eu gostaria, que até hoje eu quero, né, ter aula de canto, que eu nunca fiz, né? Mas eu quero estar desenvolvendo com um professor ali do lado, porque já é diferente, né? No instrumento você consegue pesquisar assim, poxa, aqui não tá bom, você vê que não tá bom e por que eu tô fazendo errado? Aí você vai lá e pesquisa e vê por que tava fazendo de errado, você conserta, vai treinando. Mas é tudo questão de treino também, né? Tanto o canto quanto o violão, os outros instrumentos. E nisso, trabalhando o canto, a voz nesse ministério, além disso eu comecei a tocar teclado ali, que foi, a igreja estava precisando, estava começando, e aí essa mesma líder, né, do Ministério de Louvor. Deus abençoe a vida dela. Deus abençoe. Deus abençoe, que ela foi uma pessoa próspera, que ela te ajudou a desenvolver. Deus abençoe, se a senhora está ouvindo. Foi me empurrando. Continua nessa tua força, Barulho. E era uma igreja que estava começando,
e tinha poucos instrumentistas, então ela falou assim, olha, você não consegue pegar tal música no teclado pra mim? Eu falei, olha, eu só sei tocar dó, ré, mi, fá, dó, ré, e é só isso que eu sei tocar, mas eu vou tentar. Eu fui, né, eles deixaram, eu levava o teclado da igreja pra casa, eu trazia pra casa pra treinar, porque eu tenho um, só que é um bem antigo, que era da minha mãe, inclusive, e algumas teclas não funcionavam, então é só peleja. Mas aí o pastor deixava eu levar o teclado, eu treinava lá. Então eu falei assim, vou tentar pegar. Aí no outro culto eu consegui tocar a música, não tinha nenhum contato, assim. Eu tenho uma facilidade para pegar instrumentos, né? Não para me vangloriar, mas para a glória de Deus mesmo, né? Para poder estar adorando a Ele. Sim, né? Deus abençoa mesmo. Sim, muito. E nisso a gente vai evoluindo, Ele vai dando a oportunidade, a gente vai evoluindo, né? Então, depois que eu tava ali com o teclado em mãos, eu fui, né, pra aprender mesmo, pra tocar, e acabou que eu virei tecladista do Ministério de Louvor. E foi. E deu certo, saí do dó, ré, mi, fá, fá, fá. Eu acho que eu lembro dessa época que você tocava no teclado, você traz o teclado pra casa pra ensaiar. Foi até quando você tava na outra casa, né? Sim, tava na outra casa. Acho que eu lembro dessa época. Foi dali que eu comecei a... Sério? Pra mim, naquela época você já tocava já... Nada, eu fui aprender, eu tava com uns... Fui começar, tava com uns 13 anos. Então deve ter o quê? Uns 3, 4 anos, né? Que é o meu tempo de casar, esse tempo. Uns 3, 2 anos por aí que eu comecei a tocar. Então, eu ia, né, aprendendo ali, inclusive as cifras, né? Uma coisa interessante também, que as cifras, que é o que a gente mais usa para instrumentos de base, eu fui desenvolvendo sozinha também. Aprender a ler, né, mesmo as músicas, sem saber ali que o C é o Dó, né, o D é o Ré. E foi uma coisa que eu fui aprendendo desenvolvendo. Eu ainda não sei isso. Às vezes eu pego você com meu marido. Isso aqui, que tom é esse? Aí eu mando um C. Que tom é esse? Um D. Que tom é esse? Pra saber se tá dentro do meu timbre ou não. Mas não é difícil de você pegar. É só lembrar que são 7 só. São 7 notas musicais, são 7 letras. Então você vai... depois você vai pegando. Aí tem os complementos, né? Aí é menor, maior, enfim. Mas aí depois disso eu fui aprendendo a desenvolver mais a parte do teclado para ajudar no Ministério de Louvor, né? E eu fui. E agora, depois o instrumento que eu me arrisquei foi saxofone. É um instrumento muito bonito que eu parei de estudar, mas eu tenho vontade de voltar. Não, pode tratar de voltar, porque eu quero você tocando na entrada do meu casamento, da igreja, quero entrar de noiva lá e você tocando, Helena. Mas é muito bonito mesmo. Mas eu comecei a fazer aula, aí o que veio pra atrapalhar? Pandemia. Eu comecei, atrapalhou tudo, mas eu me apaixonei pelo saxofone. É lindo mesmo, o som muito lindo. Muito bonito mesmo. E um dia eu vou voltar em nome de Jesus. Comprar um saxofone. Vai ficar legal. Muito bonito. E aí depois eu fui... também o ukulele. Tá lindo. Tô desenvolvendo ainda, mas tocar algumas músicas e outras. Mas é assim, eu vou me arriscando. Que tá em mãos, eu vou me arriscando. E qual o instrumento assim que você mais gosta? O violão. Violão? O violão é seu melhor amigo, né? É muito bom que você pode levar ele pra qualquer lugar. Às vezes eu levo pra escola. É muito engraçado, que às vezes eu tô subindo a escada com aquele trambolho. Aí a coordenadora já fica, lá vai ela e sua viola. Já tá fazendo o ID na escola. Mas é muito legal, a gente vai tocando lá, vai cantando. Aí eu vou levando. Aí agora eu voltei a aprender bateria. Porque aí agora eu tô seguindo firme nas aulas mesmo. E tô gostando mesmo. Voltei, né, a gostar, porque bateria... Poxa, eu acho que todo mundo já se apaixonou por bateria uma vez. Né? Todo mundo tem... Todo mundo, às vezes, uma vez tenta se pensar, eu poderia tocar bateria. Sim, principalmente criança. Quando você é criança e você fica lá vendo o baterista, você fica lá tocando, imitando ele, tocando, você Quem fazendo... nunca? Quem nunca? Isso é verdade, isso é verdade mesmo. Eu acho que todo mundo já se apaixonou por bateria uma vez, né? Então eu voltei a estudar bateria agora e tá sendo bem legal. E também, voltando não, né? Comecei a estudar violão. A parte mais teórica ali, porque o que eu pegava era na prática. Eu quero aprender tal música,
vou aprender tal música, mas eu não sabia o porquê, não sabia que nota eu tava fazendo, não sabia o nome. Aí depois que eu fui aprendendo. Era mais de ouvido, né? E você olhar ali onde que o cara tá apertando e você, né? Aí pega a dica com um, pega a dica com o outro, né? Ah, como é que faz essa batida aqui? Ah, é assim e tal. Eu vou pra casa e vou treinando. Então eu fui começando assim, depois, aí agora que eu tô estudando mesmo com um professor, né? E não quero parar. Hoje você já consegue ler a cifra? Sim, hoje eu consigo ler cifra, né? E até a experiência mesmo de estar no Ministério de Louvor, que foi onde eu comecei a desenvolver mais o canto e o teclado, também foi uma experiência boa para os instrumentos, né? Porque eu aprendi outras coisas, enquanto estava ali com os outros instrumentistas, pegava um pouco de dica ali, um pouco da dica aqui, né? E ia desenvolvendo, né? E até a questão do canto também, a técnica do canto, que agora é algo que tá na minha meta 2023, que é fazer aula de canto, que eu quero muito, muito, muito fazer aula de canto, e em nome de Jesus um dia vai sair, mas eu comecei assim, sem aula, com um celular em mãos e um instrumento, que bacana, né? E como eu falei no início, né, algo até de incentivo, né, não pra vangloriar, mas pra que você que está assistindo também continue, né? E mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, mas se você tem um chamado, tem um ministério, já tem a promessa de Deus, você tem tudo, né? Agora é evoluir no que você consegue. Exatamente. Né? E a gente vai desenvolvendo, né? Eu pedindo a Deus sabedoria, discernimento, e é pra nos ensinar, porque o Espírito Santo ensina, se a gente pede, ele ajuda mesmo. E qual foi o momento que você pensou assim, isso não é pra mim, não vou conseguir, e você quis jogar tudo pro alto? Sim, eu acho que foi bem na época de pandemia, né, lá pra 2020, 2021, porque eu já tinha a promessa de Deus sobre a minha vida, né, não, você vai estar lá, o seu meio, o seu ministério é o louvor. Então eu comecei a querer precipitar algumas coisas e não dava certo, aí eu comecei a desistir e falar, não, acho que isso aqui não é pra mim, tem muita gente boa, eu não sou o suficiente, mas o Espírito Santo foi tratando isso dentro de mim e foi cada vez mais usava pessoas para falar comigo, não, esse aí é o teu ministério e é no tempo de Deus que vai acontecer, então se você não conseguiu aqui, você vai conseguir ali, né? Vai tentando, o importante é continuar. Bacana. Então isso foi te consolando, né? Sim, foi consolando, que o Espírito Santo é consolador, né? Então a gente se apoiar nele de verdade, que ele nos ajuda, nos ensina, nos conforta, nos traz mais unção, né? Que é, eu acho que o principal, né? Porque a técnica e a unção tem que caminhar lado a lado, que é importantíssimo, né? Porque muitas pessoas falam, não, mas tem que ter técnica, deixa Deus te usar, mas, né, às vezes você atrapalha o músico ali que tá cantando dentro do tom, então é algo que a gente tem que desenvolver, até mesmo pra sua voz, que você usa muito a voz, te prejudica, né? Você tem que estar fazendo exercícios, tem que evitar o esforço, né, da voz, então é algo que você tem que estar atento, principalmente gente que já tem uma carreira, né, faz agenda pra fora, então eles estão sempre tratando a voz, porque é importante, senão uma hora a voz falha, né? Muitos cantores a gente vê aí com nódulo, né? Então é exatamente isso que eu falei, de saber equilibrar a técnica com a unção, né? Exatamente. É importante. É verdade. E assim, qual foi o relato? Você já teve um momento assim que você ouviu alguém chegar pra você e falar, poxa, Lohane, você louvou hoje, tal hino tocou no meu coração. Como é que foi essa experiência? Poxa, já aconteceu comigo, já aconteceu uma até esse ano, de uma moça na igreja. Ela falou comigo depois, eu cantei um louvor, e nisso ela no final veio falar pra mim, poxa, eu tava pedindo Deus resposta. Eu falei assim, que se ela cantar esse louvor é porque a resposta de Deus, eu nem me comuniquei com ela, não tivemos contato. No final do culto que ela veio falar, e olha, o Senhor te usou, né, e poderosamente, exatamente aquele louvor, né, ela não tem acesso ao meu repertório, não tem acesso à minha mente, não sabia que louvor que eu ia cantar, então foi Deus, uma resposta de Deus. Então
mais pelo que Deus faz na vida de outras pessoas, né? Você se permitir ser usado como instrumento de Deus é algo muito bom. Bacana. Muito legal. E a gente viu, quem acompanhou os stories aqui, que vai começar a te seguir, que vocês vão seguir ela, viram que você participou de um concurso. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Foi o primeiro concurso? Você já tinha participado de outros concursos de louvor? Como é que foi a experiência? Foi uma experiência incrível, né? O ambiente ali, de fazer novas amizades, né? Por mais que eu não tenha ganhado, mas foi uma experiência, assim, espetacular. Voltou. Eu nunca tinha participado de nenhum outro festival, assim, uma coisa mais séria, né? O máximo que eu tinha ido foi festival de talento na escola. Você participou, né? Participei. Bacana. E aí a gente cantou eu e um amigo meu, ele tem o troféu aí. Mas o máximo que eu tinha participado foi isso, né? Festival de talento de escola. Então o concurso, né? Foi uma experiência muito legal de estar ali em contato com outros cantores que são top demais, né? O Paulo Neto estava ali sendo jurado, né? Você canta assim, né? Mas foi uma experiência muito legal de estar ali e Deus, né, colocando em novos ambientes, né? Porque, como eu falei, a promessa de Deus eu sei que eu tenho. Agora é esperar no tempo dele e evoluindo, né? E a cada vez mais. Tem até um livro que eu li da Gabriela Rocha. O nome é Jesus Todo Dia, recomendo. É muito legal. E que ela fala sobre isso, desse processo de antes de viver as promessas de Deus, né? Você vai ficar o quê? Parado esperando acontecer? Você vai se evoluir, se aperfeiçoar no dom que Deus te deu, né? Porque Deus dá o dom, sim, e é o nosso dever aperfeiçoar. É verdade. Então, foi algo que ficou marcado pra mim, porque eu li aquilo ali e falei, nossa, ela tem razão, eu tenho que aperfeiçoar naquilo que Deus me deu, então vamos pra cima. É um ponto bem, bem detalhado, porque a gente acha que a promessa vai acontecer do dia pra noite, e aí quando a promessa não acontece, a gente fica frustrado, fica achando que Deus abandonou a gente. Sim. Isso é verdade. Caraca, bem profundo isso que você falou agora. Gente, sejam bem-vindos, todo mundo que tá entrando aí. Deixa eu assinar aqui rapidinho. Sejam bem-vindos. Fátima Almeida, daqui a pouco a gente te chama. Só pra gente continuar aqui, pra poder não perder a pauta, a gente te chama no finalzinho pra poder fazer pergunta, conversar, dar um oi, tá, mana? Então, cara, esse detalhe que você falou é muito profundo, porque a gente tá muito ansioso pela vitória, pelo processo da resposta, da exaltação, né? Na igreja a gente usa muito o termo exaltação, a gente quer exaltação, quer que a vitória chegue, quer o holofote, assim, não no sentido de soberba, mas no sentido de você fez sua parte e conseguir, né, sua vitória. E a gente se esquece desse processo da espera e a gente não sabe lidar com isso. Sim, profundo. É verdade. Não tô falando que Deus tá me tocando, não, né? Nem tá falando comigo. É tipo provérbios, é só Eu tô tranquila, né? Que nem é pra mim. A gente nem combinou. Não, a gente não combinou, realmente a gente não combinou isso. Verdade. Porque eu falei pra ela, não fala nada pra mim. Que eu quero que você fale tudo na hora, porque eu quero estar surpresa. E nem eu, fala, Deus. Eu falei pra Deus falar, quero falar com vocês que estão aqui batendo minha cara. É isso aí, Deus falar também. Além de experimento, né, a palavra de Deus. É verdade. Elevada. Mas fala mais sobre esse processo da espera. Como é que você vai lapidando o seu dom, como é que você vai entendendo o que Deus está te direcionando, saber ouvir a voz de Deus, o parar, o avança, o recuar. Como é que tem sido? Esse processo de espera, quando você entende que Deus tem a promessa, vai se cumprir e o seu momento é estar ali se aperfeiçoando, eu acho que você não se frustra. Aquele sentimento de que não vai acontecer passa, né? Assim como aconteceu comigo um tempo atrás. E quando você entende que é no tempo de Deus, você pensa assim, caramba, será que eu fiz alguma coisa errada? Deus não gostou? Não foi. Mas não, é o tempo de Deus. Outras pessoas foram levantadas naquele momento, né? E que Deus vai usá-las também como instrumento. Então, o seu tempo chegará. E, por enquanto não chega, você vai se aperfeiçoando.
né? Se a gente fica às vezes com o pensamento de não, mas fulano é melhor que eu, né? Como que lidar com isso? Você sabendo, você confiar ali, estar firme na rocha, estar firme na promessa. Porque o seu tempo vai chegar, né? É tudo no tempo de Deus. Às vezes, antes você acelerar o processo é pior. Né? Você fala, não, foi Deus que me colocou aqui. Não, mas às vezes você passou por cima de outra pessoa. Às vezes você, né? Não foi no tempo de Deus, aí começa a dar errado as coisas, aí cai, né? Você tem que passar por coisas que você não precisava passar. Porque você quis adiantar o tempo de Deus. Você podia, às vezes, estar passando por problemas, por provas, por desertos que não precisava passar. Fardos que você não deveria estar carregando, porque você está querendo acelerar o tempo de Deus. E Ele é o dono do tempo, Ele sabe de todas as coisas. E a gente vai confiando na promessa, porque um dia chegará. E eu tenho certeza que um dia vocês vão estar ouvindo uma música minha aí, por aí, né? E cantando na igreja de vocês e né? Confiando, né? É sobre o processo. É sobre o processo. E o que você sente, por mais que você seja jovem, eu acredito que pelo que você já vivenciou, você tem uma vivência com Deus. O que você sente que mudou dentro de você? Sim, eu acho que no decorrer da sua trajetória. Acho que o Senhor me deu uma maturidade espiritual assim, muito, muito grande, né, dentro de mim. Até por conta da juventude, né? E a gente estava até conversando antes que há um problema muito grande com relação à juventude. Isso é verdade. Sobre a exposição, né, de julgamentos de gerações anteriores e a gente está se reerguendo. Então, tendo consciência, a vantagem do processo de ter outras pessoas lá na sua frente também é que você pode aprender com erros, né, de outras pessoas também. Então, olha só, isso aqui que a pessoa fez não foi tão legal. Acho que quando chegar a minha vez, eu posso tentar fazer diferente, né? Evitar muito a exposição, evitar essa questão de tudo você tem que opinar. Tudo você tem que estar ali, tudo você tem que se posicionar. Eu aprendi essa daí na pele, na lapada. Eu não preciso ter opinião formada sobre tudo. Eu não preciso. E Eclesiastes fala, né? Há tempo para todas as coisas. Você tem que ficar calado, que você vai evitar muitas coisas. Então, exatamente. Você aprendendo com os processos, até porque na juventude a gente erra muito. Aprender a ouvir os pais também, que é algo muito importante, que eles nunca querem ser o mal, né? Eles querem ser o bem. Que pai que vai querer o mal do seu filho, né? Então a gente aprendendo com as gerações anteriores, né? Aprendendo com pessoas que estão ministerialmente, né, mais elevados, que já teve mais experiência com Deus, buscando ajudas, né? Poxa, nessa situação aqui tal, o que eu posso fazer, não sei o que. Então eles vão te ajudando, vão te auxiliando, e é muito importante a gente ouvir a voz da experiência, né? E principalmente a voz de Deus, buscando para ter o discernimento, né? Que é algo que eu peço muito nas orações, é que o Senhor mantenha a humildade e me traga o discernimento, que é algo essencial na vida de um cristão, principalmente jovens, que, né, é um público bem difícil, que às vezes, não, mas por que não pode, não sei o que, não, Deus não quis, né? Então a gente quer muitas coisas, mas quando a gente está alinhado em Deus, a gente entende que às vezes você não está em tal festa, foi livramento, você não está em tal lugar nessa hora, foi livramento. Então é algo que a gente tem que se apegar mesmo e pedir todos os dias o discernimento do Espírito, e até mesmo estar alinhado com os pais, né? Que eles vão estar junto com você ali, né? Você tem um sonho, mas esse sonho se torna o sonho dos seus pais também, que eles vão te ajudando. E é muito bom que quando você vê os pais empenhados em te ajudar, pô, vai ter tal coisa ali, não, vou te levar. Ah, fui chamado para cantar em tal igreja, não, vou te levar. E assim, investindo, né? Não só financeiramente, mas como espiritualmente também. E também é bom porque ajuda você a manter o foco, né? Porque se você estiver se perdendo um pouco, não, olha, volta aqui. É como um mentor, né? Uma mentoria dos pais. Ali, não, exatamente. Volta aqui pra linha. Ou quando você tá se achando pra baixo, achando que você não é capaz, te eleva, não, você vai conseguir, Deus tá na frente. Aquele suporte de oração, aquele suporte emocional, também acho que é muito bacana. Você estava falando sobre a questão de começar a entender que tem coisas que Deus está livrando você. Eu lembrei até daquele louvor da Natália Braga. Foi livramento. Cara, eu queria ter escutado esse louvor alguns anos atrás. Toda vez que eu escuto, eu falo, meu Deus, eu tinha que ter, eu queria que ela tivesse lançado esse louvor
anos atrás pra poder ver o Senhor falando comigo, porque Sim. é muito profundo. Sim, que o Senhor te livra de muitas coisas, até mesmo coisas que você nem sabia que aconteceu, né? Anos depois que você vai, caramba, Exatamente, né? Deus que tava tipo, presente. tava tudo, o rolê foi tudo perfeito, mas se você estivesse lá, ia dar errado, porque Ia o laço dar era pra errado. você, o laço não era pra ninguém, era Não pra era você. pra você estar, É. não era, podia ser pra todo mundo, mas pra você não era, né? Isso é importante, por isso o porquê do discernimento, né? Que o Senhor vai te dando, que muita gente fica triste, né? O não de Deus, o não de Deus às vezes dói, né? Mas é necessário também. E como é que você faz pra você manter sua comunhão com Deus? Porque eu sei que é uma coisa individual, mas às vezes uma dica, um testemunho seu vai ajudar alguém que tem dificuldade de construir aquela rotina, aquele relacionamento com Deus, aquela proximidade para desenvolver os talentos, para desenvolver o dom, para encontrar o propósito. Então, assim, como é que é a sua rotina de oração? Como é que você faz naqueles dias que a gente não tá com vontade de orar? Eu chego, Deus, Todo mundo tem. sabe que eu não tô legal hoje, mas estou aqui. Sempre tem esse momento. O negócio é você falar mesmo sem força. Né? Sim. Teve um período que eu tava assim, muito, né, não tava tendo força pra orar, eu não consigo. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não sei, eu não tô conseguindo. Toda vez que eu vou tentar, chega a me dar raiva, sabe? Que você não quer, mas ela falou pra mim, você orar mesmo sem vontade. Peça pro Senhor, o Espírito Santo, ir tirando esse sentimento do seu coração, que às vezes a gente falha mesmo, a gente acaba deixando algumas coisas pendentes, né? Mas entender que todos os dias a gente tem um encontro marcado com Deus, né? É verdade. E ele tá sempre esperando, ele sempre tem uma resposta para dar, né? E às vezes, como você falou, tem muita gente que tá perdido no ministério, não sabe o que fazer. Não, eu não sei o que é, não sei ainda para onde que eu quero ir, onde que eu devo ir, né? Para onde que o Senhor vai me levar. Então é isso que a gente, esse tipo de coisa a gente coloca nas nossas orações. Senhor, me mostra aonde que o Senhor quer me levar. Pra que eu tô aqui? Porque com propósito todo mundo nasce, né? A questão é você seguir o que Deus preparou pra você. É verdade. Então você buscar a Deus ali, pedindo em oração, Senhor, me mostra o que eu devo fazer. E quando Ele te falar, você aperfeiçoar. O meu ministério é no louvor, no canto. Então aperfeiçoa o seu canto. Aprenda, né, a desenvolver o canto. Muita gente, eu conheço eu tenho uma conhecida minha que ela tem um desejo muito grande de estar no Ministério de Louvor. E ela fala, eu não consigo entrar, né, porque eu não tenho as técnicas, eu ainda não canto um tom, eu canto desafinado. E eu falo pra ela, não, continua, vai. Aí ela começou a fazer aula de canto, né, então é pra você ir desenvolvendo. E uma coisa muito importante também é que a gente saber reconhecer quando não é o seu ministério. Isso que eu ia te perguntar agora. Quando você, por exemplo, Deus te deu um ministério, o seu ministério, sei lá, é intercessão, que é um ministério mais discreto, né? A intercessão. Que é importantíssimo. É importantíssimo. Se não tiver intercessão, um culto, o ministério, a igreja não anda. Não anda. Né? Se for um culto, então, que tiver uma batalha, um evento, é luta. Então, assim, às vezes a intercessão, que é um ministério mais discreto, porque o louvor, a dança, o teatro, a pregação são ministérios mais expostos, né? Porque você está lá com o seu rosto. Mas a intercessão, oração com imposição de mãos, o pessoal também de algumas pessoas, do evangelismo, que não é uma coisa que você se expõe tanto na igreja, você se expõe mais na rua, dentro do hospital, às vezes na internet. Então, assim, ministérios que não são tão expostos. Deus está te chamando para uma coisa, mas você está batendo na tecla para outra, porque você quer outra. Como a pessoa parar e entender assim que, cara, isso não é para mim, mas não é porque Deus não me quer, Deus me quer no outro lado. Como reconhecer a voz de Deus também. Nessas horas, né, porque isso é muito, muito importante, reconhecer quando a gente não está preparado também para tal função, né? E também reconhecer quando não é o seu ministério, porque às vezes você vai passar por... É aquilo que eu tinha falado, né? Às vezes tem coisa que você vai passar na sua vida que é desnecessário, porque você está carregando um fardo que não é pra você, que você não está preparado para aquilo. Eu lembro que teve uma vez que eu fiz um post, né, com um propósito de orar pelas pessoas, né? E eu falei assim, se você está com algum problema, coloque aqui teu pedido de oração, que eu vou orar por você. Aí meu pai me chamou e falou assim, olha, é muito boa a sua intenção, mas o ministério para interceder é algo muito pesado e que
ministerialmente, né, o seu íntimo com Deus tem que estar em dia, porque você vão vir as retaliações. Sim, você vai pegar o problema de outras pessoas, as guerras de outras pessoas. Vai pegar o problema de outras pessoas e você tá muito nova ainda para isso, né? Você saber reconhecer isso que é importantíssimo. Então, eu poderia, graças a Deus que eu ouvi o conselho, né? Inclusive eu apaguei o post e ele falou comigo e eu falei, não, você tem razão e, né, você vai pegar guerras que não precisa, não é fardo não é pra você. Às vezes o fardo tá pesado, mas talvez o fardo não seja teu. É verdade. Tá carregando o fardo de outra pessoa, porque a Bíblia fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Exatamente. Então não tem nenhuma provação maior do que a gente possa suportar. Então se o fardo tá pesado demais, é que às vezes você está carregando o fardo de outra pessoa que não era para você estar carregando e que por insistência, né, por rebeldia, você está, às vezes numa boa intenção, como daquela vez que eu fui, né, como um propósito de orar pelas pessoas, mas que não era para eu estar ali. Que retaliação é algo bem importante, né? Retaliação é algo sério, né, de se falar. Eu lembro que teve uma vez que a gente foi fazer evangelismo e eu tinha me consagrado e tal, fiz jejum, faz jejum, que o negócio aqui é sério e tal, a gente foi. Eu lembro que nos dias perto, né, não sei se foi antes ou depois, agora eu não me lembro, mas eu comecei a ter pesadelos, né, e eu comentando com os meus pais, e ele falou, não, foi retaliação, né, e teve até uma experiência com uma amiga minha, no ano passado, a gente jogando, ela se machucou, a gente estava jogando e ela torceu o pé e se machucou. E no dia seguinte ela foi contar pra mim que o pai dela, no momento que ela estava jogando, eles estavam em propósito, orando por outra pessoa. Isso acontece, né, muito, e a retaliação caiu sobre ela. Então, às vezes você pensa, nossa, mas Deus é mau assim ao ponto de... Não, é o mundo espiritual. É o mundo espiritual, né? Que a gente não sabe o que está acontecendo. Por isso que a gente tem que estar firme mesmo espiritualmente ali, porque as retaliações vão vir sobre as nossas vidas. Isso é inevitável, né? A batalha vem. Mas a questão é você permanecer de pé. Exatamente. Né? Deixa eu ver aqui. Teve uma moça que falou que queria participar da nossa live. Será que ela tá aí ainda? Deixa eu ver aqui que tá o Fátima. Vamos chamar ela? Sim. Online pra gente aqui. Ela está ao vivo pra gente chamar ela. Eu acho que ela não está mais. Eu pedi pra ela aguardar até um pouquinho no final. Acho que ela saiu. Josi, são 6 horas, a hora voou. A hora boa mesmo. Então, pra gente fechar aqui com chave de ouro, Lohane, qual o conselho que você dá para quem tá no ministério, né? E, por exemplo, tá lá, tá na batalha, ou tá querendo começar, mas não sabe se o negócio é com ele. O que a pessoa faz? Tá no início da jornada. Pregação, louvor, não importa, intercessão, o que a pessoa precisa. Apesar que já foi uma pregação nesse tempo. Só você trepou aqui que você vai ver que Deus estava falando contigo na terra. E comigo falou, tô falando contigo também. Tá. Foi só pedrada. Não, mas reforçando aquilo que eu já tinha falado, né? A questão de se aperfeiçoar. Né? Agora entrando em outros ministérios também, né? Como o meu foco, né, é louvor, então eu falei mais para ministério de louvor, mas isso vale para todos os outros ministérios, né? Eu fui chamado, tenho chamado pastoral, eu vou pregar, então, poxa, busca fazer uma teologia, busca se aperfeiçoar, se aprofundar na palavra do Senhor, né? Buscar ter mais unção, né? Mais um discernimento que é essencial na vida de um cristão. O meu ministério é da dança, poxa, faz uma aula de dança. Não tem dinheiro agora. Arrasta o sofá para casa, bota um vídeo no YouTube e vai dançando ali pro Senhor, né? Que o Espírito Santo vai guiando. Mas o ponto de partida, o ponto de início tem que ser nosso. Assim como eu sabia que eu tinha ministério, mas eu não tinha condições de estar numa aula. Então, aquilo que eu tinha, no momento eu usei, sabe? Então, que sirva de inspiração para outras pessoas também, que nós precisamos de soldado, porque nos últimos tempos, né, as retaliações vão ser maiores, né? O meu ministério, eu tenho eu fico ali mais para a parte do som, né? Eu ajudo ali, poxa, isso é contribuir para a igreja, porque a igreja é um corpo, né? Temos todas as
as partes, né? Temos os membros, né? Quando a gente diz o membro, né? Só o membro é o membro de pessoa, Sim. né? Mas os ministérios, em cada detalhe, às vezes é o zelador da igreja, tá ali mora na igreja, né? Tem igrejas que tem, né? Que oferecem moradia para o zelador. Às vezes é a moça que limpa o banheiro, ela está contribuindo com o ministério. Sim. Né? Às vezes é o técnico do som que está contribuindo com o ministério. Sem som não tem culto. Como é que o pastor vai gritar todo o culto e vai acabar sem voz? Né? São os ministérios invisíveis, né? Os ministérios invisíveis, mas que refletem os visíveis. Isso aí, né? porque se não tiver o som, como é que o músico... Exatamente. Imagina, a gente tá lá com o som baixinho, o desafinado. Vai ter que dar um de arena. Exatamente, batalha, luta lá, faz o seu falsete aí, Pago. Você acaba com a voz lá, você não fala, nem consegue falar. Mas Exatamente. Então é aperfeiçoar, poxa, eu tô no som, mas, poxa, você pode fazer um curso para se profissionalizar naquela área ali. Né? Eu tô fazendo parte do som, mas, poxa, eu quero aprender a mexer na mesa. Né? Vou aprender a mexer na mesa, porque é importante isso também. Não é qualquer um que sabe mexer numa mesa de som. É verdade. O técnico do som ali para se aperfeiçoar. Né? Às vezes o obreiro, né? É muito legal que tem igrejas que oferecem orientações, mentorias para obreiros. Acho bacana, que é muito, muito interessante mesmo para quem está começando. Você é tia da salinha. Você já viu as crianças no meio do culto, tocando terror, elas correm muito. Eu tenho problema de atenção. Se eu tô lá, levando a palavra, fazendo alguma coisa, falando para não passar a sacolinha da oferta, a criança, uau! Eu já esqueci o que eu tô falando. Só meu vulto, né? Exatamente. Olha, mas tem graça, né? Eu já gostei cheia dessa linha. Deus abençoe. Annalise, eu amo vocês. Deus conserve vocês com graça, com paciência. Tem que ter uma disposição para estar ali. É verdade. Mas você, em qualquer ministério, né? A gente procurar se aperfeiçoar. Né? Se já tem um chamado, então é para você se aperfeiçoar naquela área. É verdade. Eu falei do Ministério da Dança, falei do louvor, né? O técnico do som, às vezes até mesmo a moça da limpeza. Geralmente as pessoas têm mais experiência, né? Não, mas qual produto que fica melhor naquela área ali? Depois você sabe limpar a parte do som, né? Qualquer produto que tem que colocar na parte do som pode estragar. Então é o conhecimento assim, que às vezes parece banal, mas que é muito importantíssimo, né, para o ministério, para todo o corpo, né, funcionar, o corpo de Cristo funcionar, cada um no seu papel, desempenhando o seu papel. E isso é muito, muito importante a gente analisar e buscar e querer, né, se aperfeiçoar. Quando a gente quer, o Espírito Santo capacita. É verdade. Né? Ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Né? Então é saber o seu papel dentro da igreja. Todo mundo tem, né? Não adianta se esconder que uma hora Jeová joga um anzol e você espera. Gente, exatamente. Não adianta fugir. Exatamente. Bem, manas, eu quero agradecer a participação de cada uma que ficou com a gente até agora. Quero agradecer a Lohane por ter aceitado o convite. Que a gente eu já estou devendo essa entrevista desde muito tempo. Acho que é janeiro. Acho que eu ia para as primeiras semanas de janeiro. Isso aí. Mas teve problema. Mas já deu tudo certo, graças a Deus estamos aqui. Aos pouquinhos vamos tendo nossas entrevistas com nossas manas aqui pelo Instagram, vai estar no YouTube, em breve no Spotify novamente. Eu quero agradecer muito todas vocês, quero agradecer a Lohane. E semana que vem nós temos mais episódios, mais ManaCast. Se você gostou, já compartilha para alguém, entendeu? Já manda aí para alguém, fala assim, assista, isso aqui é para você, é de Deus, recebe. E eu quero agradecer vocês mais uma vez, agradecer a Deus mais uma vez. Muito obrigada. Beijão para vocês. Tchau. Deus. Tchau. A gente vai encerrar essa live. Até semana que vem.